já pega agora dois fatores. A criança não respira bem, não está raciocinando legal e não cresce o tanto que deveria crescer. Você ia querer isso para o seu filho? Eu acho que não. Eu conheci a Mad Garden através de uma amiga que veio fazer um tratamento. Por ela ser tão exigente, ela indicou e eu confiei. Vim fazer apenas uma limpeza nos dentes da Esther e quando o Dr. Alex fez uma série de perguntas, eu fiquei assustada, porque ele me apresentou um problema: estrangulamento nas vias aéreas, o que fez todo sentido, porque ela sentia muita dificuldade para dormir, engasgava, tossia e salivava muito durante a noite. Esther adoecia com muita facilidade, tinha alguns quadros de amidalite recorrentes. A mãe não sabia o que era, até que um dia ela veio parar aqui na clínica. Eu vou mostrar para vocês aqui o que foi que eu identifiquei. Nas vias aéreas dela aqui tem um estrangulamento. O ar entra por aqui, passa por essa zona aqui para ser aquecido e desce por aqui. E exatamente neste ponto aqui, Esther não tinha uma boa passagem de ar. E a criança não consegue respirar da maneira correta, ela não consegue comer num tempo bom, engasga, vomita, ela não tem qualidade nenhuma de vida. E essa era a queixa da Esther. O Dr. Alex tranquilizou muito eu e meu esposo nesse momento, porque nós ficamos bastante assustados. Ele, desde o início, foi muito correto, verdadeiro nas palavras dele, nunca omitiu informações, mas nunca fez alarmes. Isso foi muito bom, sempre verdadeiro. As explicações dele, o conhecimento que ele tem sobre a odontologia é muito importante. Quando você chega, você não sabe de nada. Ele te explica didaticamente, então isso me deixou bastante confiante no trabalho dele. E aí o que eu gosto de falar com o papai e com a mamãe? O nosso corpo, ele precisa do oxigênio. Mas o que acontece com um sujeito que está em desenvolvimento e não consegue respirar bem? O órgão, que para mim é um dos mais importantes, que necessita da respiração, é o cérebro. E se a criança não tem uma boa respiração, a oxigenação cerebral dela também não vai estar legal. Na escola, em algumas atividades de desempenho que envolve raciocínio, que envolve cognitivo, ela também não vai estar tão bem assim. Porque enquanto os colegas que, de repente, estão em ótimas condições, ela não está. Então, essa criança, para obter boas notas, por exemplo, ela tem que se esforçar muito mais. Um outro ponto, liberação dos fatores de crescimento. Durante o sono, nós liberamos uma quantidade de hormônio do crescimento. Isso depois que nós entramos em sono profundo. Se a criança não está dormindo bem, durante a noite ela acorda para tentar respirar, esse hormônio também não vai ser liberado em abundância, ou da maneira que deveria ser liberado. E o que isso vai resultar na criança? Ela não vai crescer o tanto que deveria crescer. Se ela não respira bem, então também na atividade física, ela também não vai estar numa boa situação. Quando ela dormia dentro do carro, na cadeirinha, ela engasgava, ela ficava com a cabeça levantada e por diversas vezes, quando eu precisava fazer alguma subida, um quebra-mola, ela engasgava. Então ela engasgava muito dormindo dentro do carro. Foi algo que foi descoberto no momento certo, na idade certa, para que o tratamento terapêutico fosse todo dado tempo de ser corrigido e que ela tivesse uma vida normal, porque ela corria e cansava rapidamente. E eu não conseguia entender, mas eu achava estranho, porque ela tossia muito, ela corria e cansava com facilidade. Não via ela no mesmo pique das outras crianças. Esse exame foi feito dia 30/6/2022. Observem bem essa passagem aqui. Na época da medição, a gente chegou a um valor aqui de 5,5, está no exame dela. E quando a gente vai agora para o dia 19/10/2022, olha o tanto que aumentou isso daqui. Isso aqui foi para 10,9. E alguns meses, mais do que dobrou. E depois do tratamento, tudo mudou. O sono dela mudou. Ela não tem crise de sinusite há muito tempo. Ela não tem engasgo. Ela fala melhor também, porque até a fala dela era diferente da que é hoje. É outra Esther, é outra criança, porque ela dorme, então ela fica menos irritada. Ela brinca, ela tem mais fôlego hoje. São duas crianças diferentes. A Esther que entrou pela porta do meu consultório, da Esther que saiu pela porta do meu consultório. Hoje ela tem qualidade de vida, respira bem, não acorda durante o sono, não tem mais crise de amidalite. Então a transformação da vida dela veio através de um tratamento ortopédico.
A mãe dela já tinha me relatado que tinha passado por outros profissionais, não souberam diagnosticar da maneira correta. E o que acontece quando não se diagnostica da maneira correta? Não vai conseguir tratar. Então, de nada adianta se a criança tem quadros frequentes de amidalite e ficar tomando antibiótico. Nós temos que ir direto na fonte do problema, que no caso dela era uma correção das bases ósseas. Corrigido isso, nunca mais ela vai ter esse tipo de problema por causa do estrangulamento de vias aéreas. A gratidão por ter conhecido um profissional competente, de princípios, honesto. Eu só tenho a agradecer por todo o tempo ter sido verdadeiro, pela acolhida, por ter chegado até aqui dessa maneira. Porque se eu tivesse ido em qualquer outra pessoa, talvez teria feito a limpeza, mas eu não teria a minha filha com a qualidade de vida hoje. Os problemas teriam aumentado, triplicado. Então, ter conhecido a Medgarden, ter conhecido o Alex, foi algo fundamental para a nossa vida, para a nossa qualidade de vida. E o vínculo que ele criou com a Esté foi muito saudável. Até hoje, eles são amigos. A Esté gosta muito dele, do jeito que ele fala, como ele ensina. Então, ele ficou marcado em nossa família. Ele me deu uma escova da vaselina canina e uma pasta. Eu amei.